E se eu te disser que The Institute e From podem estar no mesmo universo, você acredita? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Analisando a série The Institute, baseada no livro do Stephen King, e também diversas dicas que nós já tínhamos mencionado em vídeos anteriores, que fazem aqui algum tipo de conexão com a série From, nos dão alguns indícios de que talvez essas duas obras possam estar dentro do mesmo universo, mesmo From não tendo sido criada baseada em um livro do Stephen King, mas que nós sabemos ali tem diversas inspirações que lembram muito histórias relacionadas aos livros que nós vimos desse excelente criador de histórias de terror. Agora, será que tem mais alguma coisa por trás disso? Será que essas duas obras podem estar de alguma forma relacionadas? Então, se você quer saber mais dessa ideia maluca, já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vão saindo. E agora, vamos direto então para a análise do episódio 5, chamado Back Half, ou seja, metade de trás, a parte de trás de The Institute, e tudo aquilo que se relaciona ou que pode se relacionar com o que nós vimos em From. E o episódio aqui começa com a Maureen levando a gêmea sobrevivente ali para aquela sala de recuperação, e que nós vemos aqui que ela tá meio catatônica ali, meio em choque, e eles justificam isso pela quebra do vínculo psíquico abruptamente que ela teve ali com a morte da irmã. E o Harry, que é aquele menino que acabou matando a outra gêmea, provavelmente já foi de arrasto, já foi dessa para melhor, certo? E isso é subentendido aqui pela fala da funcionária, perguntando se essa é a sobrevivente do incidente que aconteceu ontem, ou indicando então que não há outros sobreviventes. E essa cena da entrada da Maureen com a gêmea dentro da sala de recuperação é exatamente a mesma cena que nós vimos na abertura da série. E aqui tem um detalhe bem curioso, que é, vocês veem esses cabos que vêm do teto? Lembram muito algo que nós vimos, por exemplo, em Ruptura, não lembram? Lá naquele MDR, lá do subsolo, aquele lá de baixo, que vinham cabos que surgiam de cima. De onde será que estão vindo esses cabos aqui em The Institute? E o que será que eles conectam? Já que nós vemos ali, por exemplo, o que parece ser um óculos de realidade virtual, máscaras de oxigênio e talvez até cabos de monitoramento ali cardíaco. Será que tem alguma coisa a mais que vem e que tenha talvez alguma relação com aquele zumbido que eles tanto falam? Outro detalhe curioso é essa funcionária dessa parte de trás, que ela é bem estranha, não é? E que tem ali um comportamento, parece reagir de alguma forma como se ela tivesse algum transtorno, alguma doença degenerativa. E será que isso é pelo fato de trabalharem ali naquele local? De que talvez o zumbido cause de alguma forma algum transtorno nas pessoas? E essa funcionária pede para Maureen ajudar levando lixo e apontando para aquele menino morto na maca. Ou seja, para eles, aquilo ali é descartável. E então a Maureen leva o menino na maca para a sala do lado, onde nós temos ali o Danny nos esperando. E que é um detalhe bem interessante. O Danny é o funcionário que ajuda ali a cremar esses corpos. E ele é interpretado por ninguém menos que John Griffin, o criador, um dos criadores da série From. E que também é roteirista da série. Não parece que tem alguma coisa a mais aqui? Existe muita relação entre essas duas obras. Se nós formos pensar, por exemplo, From acontece ali num lugar onde nós não sabemos a localização, mas a Tabitha consegue sair e vai para a cidade do Victor, que é Camden, no Maine. Em The Institute, nós descobrimos pelo Tim lá no início que ele vai para Denison, que também é no Maine. E o próprio Stephen King nasceu e viveu a vida toda no Maine. E a maioria das suas obras se passam também no estado do Maine. Ou seja, a localização disso tudo parece geograficamente de alguma forma conectada. Mas não só isso. Se nós formos pensar, por exemplo, em From, uma das nossas personagens principais se chama Tabitha, que é exatamente o nome da parceira, da esposa do Stephen King. E tanto a nossa personagem em From quanto a parceira da vida real do Stephen King nasceram ali na década de 70. Será que de alguma forma seria uma homenagem aqui do John Griffin, do Jeff Pinkner, com toda a história do Stephen King? Ou será que ainda há alguma coisa por trás aqui que nós não sabemos? Já pensou? Eu já cansei de ver teorias falando sobre a possibilidade de From estar dentro do universo do Stephen King, ou seja, desse Kingverso. Inclusive há teorias que dizem que talvez
talvez o próprio Stephen King venha fazer um papel, interpretar um personagem dentro da história de From. Talvez usando o próprio nome dele, o nome real, ele interpretando ele mesmo. O que para mim parecia loucura, mas depois de ver o John Griffin aqui em The Institute, já não parece tão bizarro assim. Será que esse cameo que o John Griffin fez aqui na série tem alguma abertura para que o Stephen King também faça um cameo lá em From? O que vocês acham? Comente aqui embaixo se acham que tem corpo ali essa teoria. E se vocês acharem, a gente pode de repente pensar aqui num vídeo teorizando melhor como seria esse papel e o que ele faria dentro da história de From. Ou se é uma bizarrice, loucura e só são aqui parcerias envolvendo não só o Jack Bender, que é diretor das duas obras, mas algo para cutucar, para deixar os fãs cada vez mais curiosos. Já pensou? Será que toda a história de From pode ser apresentada aqui como um livro não escrito, ou pelo menos não publicado, do universo do Stephen King, justificando talvez a própria história do Ethan, falando sobre as fadas e o Lago das Lágrimas? E que se nós analisarmos, não parece algo tão bizarro se fosse uma história contada pelo Stephen King, não é? Mas agora voltando a The Institute. Ainda nessa cena nós vemos ali a Maureen demonstrando que se importa com a perda desses jovens e que vai fazer algo a respeito ainda nesse episódio. Na parte da frente, o Avery e o Luke acompanham ali a saída da fumaça preta das chaminés e o Avery comenta que aquele é o destino de todos, sendo interrompido ali pelo Luke dizendo que não, que eles vão fazer algo para impedir isso. Mas demonstrando aqui que todos eles já sabem que aquele é o destino final deles, eles vão virar fumaça. E do lado de fora do instituto, então, nós vemos ali o Tim, que chegou perto do instituto e já consegue ver as fumaças saindo daquela chaminé. Provavelmente, então, agora sacando que algo estranho está acontecendo naquele lugar. Na sequência, Sigsbee chama o Luke para conversar e provavelmente provocar ele ali que tente utilizar a sua telepatia para que assim ela consiga provar que ele já é TP e justificar mandar ele para a parte de trás, que é o que ela está querendo fazer há bastante tempo. Com isso, ela abre o computador numa matéria mostrando ali que os pais do Luke morreram quando ele foi retirado de casa. E é interessante que esse jornal dá ali o Luke como desaparecido e não como sendo o assassino dos pais. O que pode dar um gancho interessante aqui para o final da série, mostrando que ele consiga de fato sair e retornar para a civilização sem ser acusado desse crime de alguma forma. Nessa cena, o Luke não consegue se controlar e vira o monitor para ele, descobrindo então que os seus pais morreram e reagindo estrangulando a Sigsbee, que aciona o botão de alarme e os guardas vêm ali para deter o Luke. E aqui então nós vemos um pouco do sadismo da Sigsbee, e que vai aumentar exponencialmente durante esse episódio. Ela ia dar um choque ali no Luke para talvez estimular os poderes dele, mas é interrompida pelo Sr. Stackhouse, que diz que tem um problema maior para resolver. O Tim está lá na portaria e fazendo perguntas sobre o que é aquele instituto. E então nós vemos a paranoia da Sigsbee do Stackhouse, achando que o Tim pode ter sido alguém enviado pelos seus superiores para testar eles. O que será que já aconteceu de tão bizarro nesse instituto, hein? E esse diálogo entre os dois guardas, o Tim e o guarda ali da guarita, foi bem tenso, né? A sensação que dá é de que vai haver algum tipo de duelo entre esses dois aqui mais pra frente. Eu acho que ia ser interessante. Enquanto isso, na área externa da parte da frente, o Luke tá ali sentindo o seu luto pela perda, pelo menos por saber da perda dos seus pais, e os outros meninos chegam para dar algum tipo de apoio ali para ele. E apesar do Luke meio que se entregar ali, dizendo que agora ele não tem para onde ir, os meninos convencem ele a continuar lutando, para pelo menos tentar tirar todos eles dali. E nisso, o Nick é chamado para sua festa de despedida. Afinal de contas, hoje ele vai para a parte de trás. E essa festa, essas festas no geral, são a coisa mais bizarra que existem, né? Parece um pouco inspiradas ali naquelas festas que nós vemos em Ruptura, só que de forma bem mais caricata, se é que isso é possível. E aí, nessa festa, na hora de ir embora, o Nick coloca o seu plano em prática, tentando ajudar os outros meninos ali a terem alguma chance de fuga, e não só intima a Sigsbee a confessar que no fim ninguém ali vai para casa, eles vão morrer naquela chaminé, mas luta com os seguranças, até conseguir que o Tony, o Lucas Neto do Mal, de alguma forma abrisse a porta que dá acesso para o ar-condicionado, que vai ser utilizado para confundir as câmeras e que vai facilitar a fuga do Luke. E um detalhe interessante nessa cena é que as marcas no chão que são feitas pelo sapato do Nick dão a entender ali que foram necessárias poucas tentativas para fazer toda essa cena, e que eu achei muito legal. E então,
todo o trabalho que nós vimos ser construído da Maureen, sendo o elo fraco daquele instituto e possivelmente a pessoa que daria alguma oportunidade de salvar essas crianças, sendo ela ali relativamente boa, é confirmado com ela ajudando o Luke no que seria esse plano de fuga. E embora não consiga ouvir a conversa entre os dois, a Sigsbee acompanha tudo pelas câmeras de segurança e tem noção de que tem alguma coisa acontecendo entre os dois. Lá fora, o Tim volta até a casa da agente Gullickson e vemos que o clima entre os dois está cada vez mais quente e que nós já tínhamos cantado essa bola lá no episódio 1, hein? E ele explica para ela que Not Pain, na verdade, são as palavras que sobraram da placa de No Trespassing que tinha na cerca antiga do Instituto e que provavelmente, então, aqueles 4 jovens que morreram lá em 2008 foram pegos espionando o Instituto. E que os corpos sim é que foram encontrados naquele rio. E que provavelmente então tem muito mais por trás desse instituto do que só a própria morte da Annie. E a agente Gullickson mostra ali para o Tim que 2 semanas depois da morte dos jovens, o instituto resolveu criar uma nova cerca. Meio que mostrando que tudo isso está conectado de alguma forma. E então o plano do Tim aqui é se colocar no radar do instituto. Mas mal sabe ele que ele já está sendo monitorado de alguma forma. Enquanto isso, lá no instituto, a Maureen combina com o Luke de se encontrarem às 11h30 da noite na lavanderia e dá para ele uma chave de acesso ao elevador. E tudo isso acontece sob o olhar da Sigsbee, que logo na sequência chama a Maureen para conversar, mas que aparentemente não suspeita, ou pelo menos não acredita que a Maureen esteja ajudando o Luke. No Hotel Stanton, que é onde o Tim está hospedado, quem espera por ele ali é o Sr. Stackhouse, em pessoa. E a conversa entre os dois aqui é cheia de camadas, mas ao mesmo tempo eles meio que abrem o jogo. O Tim conta que está investigando a morte daqueles 4 jovens e o próprio Stackhouse meio que dá a entender de que tem algum envolvimento nisso tudo. E o que acaba deixando, de certa forma, o Tim mais obcecado ainda para resolver todo esse caso. Enquanto isso, lá na cafeteria do instituto, o Avery e o George distraem o segurança e as próprias câmeras de vigilância, enquanto o Luke consegue entrar naquela sala do ar-condicionado e desligar tudo, deixando aquilo tudo no maior calor, já que isso faz parte do plano de confundir as câmeras que são acionadas ali por visão térmica, permitindo assim que eles tenham acesso àquele lugar sem serem monitorados à noite. Mais tarde, ainda na cafeteria, o Avery dá um pacotinho de carne seca para o Luke, e que provavelmente seja para ele distrair o cachorro que nós vimos lá atrás, e que provavelmente monitora aquela parte de trás à noite, para que assim o Luke consiga distrair o cachorro e fugir dali. E então nós somos apresentados ao que seria o objetivo, a missão real desse instituto. E que, como já tínhamos dito em vídeos anteriores, eles desenvolvem ali o poder desses jovens na parte da frente, até que eles estejam controláveis o suficiente para serem enviados para a parte de trás, para que possam ser utilizados e sugados ali até o limite. E hoje, infelizmente, é o dia do limite da Iris. Ela vai conduzir essa missão que envolve ali os outros 12 jovens que estão nessa parte de trás junto com ela, onde todos eles vão se unir a esse tal de zumbido, e que provavelmente é uma frequência psíquica tão forte ao ponto de conseguirem invadir a mente de uma pessoa à distância e inclusive assumir as suas ações, manipulando a mente de quem eles quiserem para fazer o que quer que esse instituto queira que seja feito. Controle mental puro. E o objetivo aqui dessa missão é invadir a mente daquele médico, e que nós vimos no episódio anterior que eles já estavam monitorando de alguma forma a sua rotina, para que agora esse médico russo, que provavelmente está tratando de um líder russo, seja um político ou um mafioso, e que provavelmente é alvo ou inimigo dos chefes desse instituto, seja assassinado sem deixar qualquer pista, qualquer prova que pudesse incriminar, seja o instituto ou seja as pessoas que desejam que esse cara esteja morto, que afinal usam pessoas aleatórias para fazer essa missão, invadindo a mente delas e tirando qualquer autonomia de pensamento ou de ações. Ou seja, gente, o objetivo desse instituto é encontrar e treinar telepatas tão fortes que juntos consigam de alguma forma manipular a mente das pessoas que estão à distância, que estão longe. E nesse caso, aquele homem misterioso que nós vimos nas fotos com os presidentes dos Estados Unidos é quem está por trás disso tudo, e sinalizando aqui que provavelmente esse instituto é liderado para cumprir com
os objetivos do governo americano. E aqui nós temos outros detalhes interessantes em toda essa cena. Assim como nós vimos lá em Ruptura, aqui também eles utilizam as 5 ondas cerebrais: beta, alfa, delta, teta e gama. E o painel mostra ali as 12 crianças que estão sentadas, que estão nesse comboio, nesse trem que eles chamam. Sendo a Iris a 13ª criança, que provavelmente vai canalizar todas essas frequências para que consiga assim controlar a mente desse alvo. E provavelmente é quase como se fosse uma missão suicida, porque é muito forte, ao ponto de que assim que eles concluem a missão, a condutora entra numa espécie de estado de choque, entrando em convulsão e provavelmente tendo algum dano cerebral. E que talvez por isso aquela sala de recuperação seja a última sala antes da fornalha, e que a cada missão talvez uma dessas crianças seja sacrificada. E que nós vemos aparentemente acontecem todas as semanas. Lá fora, o Tim continua investigando e decide ir então aos degraus vermelhos, ao Red Steps, aquele rio onde os corpos dos jovens foram encontrados. E conta para Wendy que foi intimidado ali pelo chefe de segurança do instituto. Enquanto isso, lá no instituto, o Dr. Hendricks e a Sigsbee combinam de se encontrarem para celebrar naquele armário onde eles sempre se encontram. Enquanto Luke e o Avery se preparam então para o plano de fuga. E aqui nós temos uma das cenas mais angustiantes desse episódio, com o Luke tentando tirar ali aquele chip localizador da orelha usando uma tesoura do tamanho de um cortador de grama. Cara, por que essa cena tão gore? Foi horrível. Então, na sequência disso, o Luke sai ali pelos corredores, sendo guiado pelo Avery, que está monitorando tudo ali através da telepatia, e instruindo o Luke. E nós vemos que as câmeras não funcionam em função do calor todo que está naquele setor, e com isso o Luke consegue chegar até a lavanderia, sendo quase pego ali pela Sigsbee no meio do caminho. A Maureen vai até a lavanderia e consegue encontrar o Luke ali, e coloca ele no carrinho coberto por toalhas, para conseguir levar ele até aquela sala de recuperação. E no caminho eles encontram o tal do Tony Neto, que quase descobre eles ali, quase desmascara eles. Mas conseguem chegar até a sala de recuperação, onde nós vemos então uma despedida emocionante e que mostra o como é muito triste que essas crianças não têm ninguém e acabam se apegando a qualquer pessoa que dê o mínimo de carinho para eles. A Maureen, apesar de ter ajudado o Luke, é cúmplice de tudo o que acontece ali dentro, assim como todos aqueles funcionários. Mas pro Luke isso não importa, porque pelo menos recebeu algum tipo de carinho nesse instituto. Então ele vê nela ali uma espécie de amiga. E antes de sair pela porta, o Luke vê a Iris ali, na sala de recuperação. Mas apesar de tentar, ele não tem como levar ela. Então ele deixa ela ali do jeito que está e sai para a sala de fornalha. E que estranhamente ainda está ligada. E eu fui pesquisar e descobri que um corpo leva entre 2 a 3 horas para ser cremado. O que pode fazer sentido se nós pensarmos que a Maureen ajudou a cremar o corpo daquele jovem no início desse episódio. E que também pode significar que com essa pesquisa eu passei a ser monitorado pelos sistemas de segurança. E, portanto, se eu desaparecer estranhamente é por causa desse episódio. E o episódio aqui termina com o Luke saindo pela porta e chegando à área externa da parte de trás, onde ele irá provavelmente ali encontrar aquela cerca enferrujada, ser perseguido pelo cachorro, distraindo ele ali com aquela carne seca que o Avery deu, conseguindo assim fugir do instituto e que provavelmente iremos ver na íntegra no próximo episódio. E que talvez aqui ele mesmo encontre o próprio Tim, que tá ali também indo pro mesmo lugar. Meus amigos, The Institute começou a esquentar e acelerar de uma forma absurda. E eu acho que essa reta final vai ser muito legal. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e não esquece ali de clicar na opção de hypar. Isso ajuda demais a que os vídeos cheguem a mais pessoas. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.